YO 199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto, o programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Fala Monte Alto. Uma boa tarde a todos, estamos começando aqui mais um Fala Monte Alto. Estamos aqui hoje com o presidente da Câmara, pro professor também, Baltazar Garcia. Ele que vai bater um papinho com a gente aqui, vai contar um pouco da sua trajetória, que é uma longa história, tem muita coisa para compartilhar, muito conhecimento para passar. E para você que queira mandar uma pergunta pro Baltazar, é através das nossas lives no Facebook, no aplicativo da Nova Cultura, e também tem o WhatsApp, que é o 3242-1258. Baltazar, boa tarde. E antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham no seu programa. Primeiro, agradecer o convite. Era para ter vindo antes aqui, mas por questão de agenda acabou não dando certo. Fiquei muito feliz. Desejo sucesso para você nessa nova empreitada que você está aqui na Rádio Cultura. Você também é um cara merecedor. E eu faço questão de prestigiar pessoas que merecem. Você é um cara que está à frente aí, não só aqui no programa, mas também no meio político, está por dentro, conhece a realidade que a nossa cidade está passando. É isso aí. Baltazar, vamos começando sobre a sua infância. Você nasceu aqui em Monte Alto? Nasci. A minha infância, algumas pessoas, quem me conhece há mais tempo, que está ouvindo a gente ou assistindo, eles vão ver que assim, eu sou de uma família muito simples. Nasci em Monte Alto, a minha mãe ela veio de Paulo de Faria para cá. Família da minha mãe é de lá. De Paulo de Faria? Uhum. Olha lá. Eu vou para lá dia 13 agora. Olha só, você vê que coincidência, né? Vieram para cá. Do meu pai, eles vieram de Bebedouro para Monte Alto. Então, assim, a gente tem bastante relação com a família, né? Que ficou nesses lugares também. E eu sou o segundo filho, né? Eu tenho uma irmã que é 6 anos mais velha que eu. E eu nasci aqui. Quando eu nasci, nós morávamos aqui na Ninhas de Carvalho, pertinho aqui entre o centro e São Guilherme. Uhum. Mas com 3 aninhos, eu fui morar no Jardim Alvorada. Eu morei com os meus avós, ali na rua Egídio Berganton, que é a última rua do Jardim Alvorada. E ali, eu passei toda a minha infância, porque a gente crescia ali. Naquela época não tinha celular, então brincava na rua, né? E aí a gente brincava ali, não era asfaltado, não tinha paralelepípedo, era rua de terra mesmo. Quando chovia, era um Deus nos acuda. E muitas pessoas que estão ali, até quero aproveitar e mandar um abraço para Maria das Dor, que me viu crescer, ela mora lá e ela acompanha o programa também. E aí eu cresci ali morando com os meus avós. Quando eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, nós fomos morar em frente à APAI. Só que a APAI, ela não era a APAI como ela está hoje, era só... era um prédio, e nem era a APAI direito, tinha aula à noite, eu lembro. Mas a gente morava ali, e onde a APAI depois expandiu e ela construiu a parte de piscina, era um campinho que a gente brincava. Então, morando ali, e eu estudei lá nas escolinhas do Jardim Alvorada também. No Juventina. No Juventina, a partir do primeiro ano, né? Eu fiz durante 3 meses aqui, onde hoje é o Oraildes, antigamente era o Norival Mendes. Então, eu estudei aqui 3 meses e daqui, quando a gente morava aqui, né? E daqui eu fui para o Jardim Alvorada e aí a gente acabou fazendo o primeiro ano até o 9º ano na escola Juventina. Aí, na fase de infância, uma coisa importante também, né? Para a gente não pular a fase depois para a adolescência, foi quando eu comecei também a minha vida religiosa. Porque aí a minha família era católica, né? Minha mãe é católica até hoje, meu pai é evangélico. E a minha mãe me levava para a igreja e eu queria ser coroinha. E aí, com 6 aninhos, eu comecei a ser coroinha na paróquia de São Benedito, que na época só tinha o São Benedito e a paróquia do Senhor Bom Jesus. Não era as 5 paróquias que nós temos hoje na cidade, que cresceu. Então, eu pertencia à paróquia de São Benedito e eu participava na comunidade de Santo Agostinho, que até hoje existe, que é aquela igreja que fica ali na praça do Jardim Alvorada. Então, ali, eu cresci na parte religiosa, então eu fui coroinha, fui acólito, participei dos grupos de jovens que a gente tinha ali. Então, vários amigos meus daquela época eu consegui preservar até hoje, né? A gente vai mudando de vida, mas não pode perder as raízes, né?
Um questionamento uma dúvida que eu tenho. Como que a pessoa, enfim, a criança ou adolescente que tem esse desejo de ser coroinha, quais são as etapas, as fases, o que ele precisa fazer para se tornar um? No caso de coroinha, participar das missas é o principal e gostar. Porque quando você entra para ser coroinha, na idade menor, os pais têm que te levar. E aí as reuniões, na época, era aqui no São Benedito de sábado à tarde. Hoje eu não sei como que tá os horários. Então, uma vez por semana, tem as reuniões de formação, que aí ensina sobre os ritos da missa, ela ensina sobre a questão de fé, ensina você a ser uma boa criança, né? Porque você está ali, você não pode dar mau exemplo, porque na hora da missa você vai estar lá ajudando no altar, então você tem que ser exemplo também. Então, o primeiro passo é a criança gostar de a missa e os pais apoiarem. Quando a criança entra, então eles pedem para fazer a roupinha, que a roupinha de coroinha é diferente, né? Ela é vermelhinha e branca. E aí a família que arca com essa despesa de fazer. E depois que está lá, tem as escalas. Então, por exemplo, eu era do Jardim Alvorada, mas eu não ia só lá. Quando eu era escalado lá, eu ia no Santo Agostinho. Quando eu era escalado aqui no São Benedito, eu vinha para cá. E quando eu era escalado no São Sebastião, que é ali no Jardim Tangará, eu também ia lá, porque o São Sebastião, a comunidade, pertencia à paróquia de São Benedito. E quando eu ia para Santo Antônio também, que era na zona rural, a mesma coisa. Então tinha as escalas que a gente participava, né? E fiquei então assim, desde os 6 aninhos. Quando eu me tornei adolescente, aí você vira acólito, que é uma outra passagem, porque aí coroinha ele faz algumas coisas, o acólito ele consegue fazer algo mais complexo durante o culto. Então é como se fosse você subir de etapa, né? E aí a roupa é branca. A túnica que a gente fala, né? É uma roupa branca. E aí você consegue já usar o missal. O missal é o livro que o padre usa para fazer a missa. Então, o acólito é aquele que consegue mudar para ver aonde que vai as partes que tem que ser utilizadas, né? Mas isso tem treino, não é que vai chegar lá e já vai colocar sem saber. Eles vão ensaiando. E aí, com o tempo, você vai pegando o jeito. E depois que você está como acólito, é a mesma coisa, são as escalas. Então, olha, vai ter uma missa de tal situação lá em Ibitirama, como eu também ia para Ibitirama, porque pertence à paróquia de São Benedito. Então, você vê, Lucas, a minha infância e a minha adolescência na parte religiosa foi conhecendo todas as comunidades. Inclusive, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que fica ali do lado do Nelly Badur, era uma paróquia que pertencia à paróquia de São Benedito. E eu ia também lá. Lá foi o meu primeiro emprego de registro. Minha carteira registrada, na época eu já tinha 14, naquela época podia trabalhar, né? Não era proibido, tinha os horários limitados, mas eu fui registrado, meu primeiro emprego, para trabalhar lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, essa vivência minha religiosa me fez conhecer várias pessoas, acabou moldando o meu jeito de ser, porque até hoje eu ajudo nas festas que tem do Bom Jesus. Apesar de eu não usar mais a túnica, eu não participar mais, mas eu ajudo de maneira voluntária. E depois de ser acólito, eu me tornei seminarista, que aí já era uma fase com os 18 anos. Aí eu ainda morava no Jardim Alvorada, saí de lá do 9º ano, eu vim para o Zacarias, eu trabalhava de dia, porque naquela época podia, né? Hoje infelizmente é proibido, a não ser que seja estágio, então mudou um pouquinho a regra. E eu estudava à noite. Então eu fiquei ali os 3 anos também no Zacarias. Depois disso eu queria ser padre. Aí quando você sai do ensino médio, a gente então, fazendo encontros de vocacionais, em Jaboticabal, aqui em Monte Alto, eu entrei para o seminário. E aí eu fiquei 3 anos no seminário, que eu fiz o propedêutico, o 1º e o 2º ano de filosofia. No 2º ano, eu já percebi que eu não queria mais. E aí até o padre Sidney, que era nosso reitor, eu procurei ele no início do ano, falei, padre, olha, eu não quero mais, né, tô vendo, porque eu comecei a pensar em casar, ter filho, e aí o padre não pode, né, e não é algo que quem vai ser padre é enganado, ele é ciente desde o início. Desde o início do seminário. Isso, então não é que, eu não sabia, né, sabia, mas aí é uma decisão que você tem que ter e a vocação que você tem que ter, que também, eu falo, não é fácil. E aí o padre falou, não, fica até o final do ano, que aí você pensa melhor. E eu fiquei até o final do ano, já querendo sair. E aí chegou no final do ano, o padre Sidney me chamou para conversar. Falou, e aí filho, você vai querer ficar? Vai querer sair mesmo, né?
E aí eu optei por sair porque já era algo que eu queria. Quando eu saí de ser seminarista, aí foi uma mudança na minha vida. Por quê? Como eu conhecia muitos padres, e desses padres era muito amigo meu, até hoje ele é muito amigo meu, que é o padre Paulo, César Colangelo, ele era pároco em Bebedouro. E aí ele ficou sabendo que eu ia sair do seminário e falou assim, ó, eu estava procurando trabalho, né? E eu queria estudar. Isso com 19, 20 anos mais ou menos? Eu estava com 20, 21, né? Porque entrei com 18, 2 anos e meio, 3, né? E aí o padre me ligou, ó, se você quiser vir trabalhar aqui em Bebedouro, eu te registro aqui comigo durante o dia. E aí você tem a casa paroquial até hoje lá é grande, 2 andares. Ele falou, você pode ficar aqui até você conseguir se manter. Se estabilizar financeiramente. E aí eu fiz isso, né? Conversei com a minha mãe e meu pai na época. Fui para lá, para Bebedouro, morei lá em Bebedouro. Olha que interessante, na época que eu fui seminarista, eu ajudava lá também. Então eu fui seminarista de Monte Alto, mas ajudando em Bebedouro. É aquilo que eu te falei, você não fica preso num lugar. O próprio jeito da igreja trabalhar, você vai passando por vários lugares, né? E aí em Bebedouro eu fiquei lá como seminarista e saí e retornei lá trabalhando. E aí quando eu comecei a trabalhar, pensei, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa da vida, né? Não é só o trabalho. E aí eu fiz pedagogia, que é a minha o primeiro curso, né, que eu quis para estudar. E naquela época, Lucas, o que acontecia? Eu queria dar aula. Eu já tinha 2 anos de filosofia do seminário. Mas o curso do seminário ele não era reconhecido. Então, então foi para o seminário, estudou, saiu e foi dar aula. Não, porque não é reconhecido pelo MEC. Então, estudando pedagogia à noite, fazendo que naquela época não tinha curso EAD, era presencial. E aí, eu estudando à noite e trabalhando durante o dia, eu liguei na Claretiano de Batatais, que eu queria também terminar o meu curso de filosofia, que até hoje eu dou aula disso, né? Que é o que eu gosto. E aí eles tinham um polo que estava quase iniciando, ó, tinha um polo em Barretos. Falou, ó, a gente tem um polo aqui em Batatais e um polo em Barretos. Como você mora em Bebedouro, você consegue ir para lá de sábado. Então eu fiz os 2 primeiros anos de pedagogia na Unifafib de Bebedouro. E aí quando faltava 1 ano para eu terminar a pedagogia, eu comecei a fazer filosofia concomitantemente, mas era de sábado. Que para mim era fácil porque eu já tinha o conteúdo que eu tinha aprendido lá no seminário, e eu fiz tudo de novo. Primeiro de novo, segundo, terceiro, né? Então eu me formei primeiro em pedagogia e depois eu me formei em filosofia. E Deus abre muitas portas pra gente sem você esperar, porque aí eu estava no meu 3º ano de filosofia e aí um professor meu que dava aula para mim lá na Unifafib falou assim, ó, filho, me chamava de filho, tem aula lá em Botafogo, mas é 2 aulas à noite, que é o Sérgio, né, depois eu vou pedir para ele assistir, que é um cara assim fenomenal e quero mandar um abraço para ele. Ele falou assim, ó, tem 2 aulas em Botafogo e as 2 últimas aulas de sexta-feira. Eu falei, professor, mas eu vou pegar lá de sexta-feira, eu morava em Bebedouro e Botafogo não era tão perto, apesar de ser um distrito, né? E eu também não tinha carro. Ele falou assim, não, pega porque depois as aulas vão aparecer, por causa dessas 2 você vai conseguir pegar mais. É outro ensinamento que eu tenho na minha vida, né? Saber ouvir quem já passou por aquilo que você quer passar, né? Porque a pessoa já trilhou um caminho. Você tem que ter essa humildade. Eu poderia ser egoísta e falar assim, não vou, são só 2 aulas. Mas eu acabei pegando porque a minha trajetória de vida, né, da igreja, saber ouvir os mais velhos, pessoas que já passaram por aquilo, faz você errar menos. Aí eu peguei essas aulas lá. Não deu 1 mês que eu estava com as aulas à noite, as 2 últimas. O que ele falou aconteceu. Um professor de Bebedouro afastou, deixou 30 aulas de filosofia. E como eu tinha carteira aberta, que a gente fala isso na nossa gíria de professor, né? Eu tinha carteira aberta, eu fui o primeiro a escolher. Peguei mais 30 aulas. Aí meu salário, o que eu ganhava, dobrou. Porque aí você tá dando aula, eles te pagam o equivalente a nível superior. Foi onde, Lucas, trabalhando, dando aula, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Então você vê que Deus foi abrindo portas. Se eu não tivesse ido para Bebedouro, se eu não tivesse feito a Fafib, conhecido o Sérgio, ouvido o conselho dele, ido para lá, talvez eu teria uma vida bem diferente daquela que eu tenho hoje, né? E aí, com essas 30 aulas, eu ganhava super bem, eu consegui financiar o carro,
paguei o carro, quitei, e com as aulas, e com o carro, eu consegui pegar mais aulas, porque aí você começa a ter mais liberdade. Liberdade, né? Você não De fica preso. locomoção, né? Isso, porque aí você consegue ir mais longe. Então, em escola, e Bebedouro é muito grande, então eu conseguia pegar aulas em outros lugares. Eu trabalhei também, não sei se você conhece, no Educandário Santo Antônio, de Bebedouro. Quero mandar um abraço para eles também, que acreditaram em mim na época. Foi a primeira escola particular que eu trabalhei, lá em Bebedouro. Então você vê que foram abrindo as portas por decisões corretas que eu tomei, né? Ali com a família, claro. E depois que eu me formei, então, em pedagogia, em filosofia, o que aconteceu? Teve um concurso público. Esse concurso público, ele era do estado de São Paulo, e aí é feito por São Paulo, você pode escolher qualquer cidade desde que tenha vaga. E eu morando em Bebedouro, trabalhando em Bebedouro, dando aula em Bebedouro, Monte Alto, eu vinha para cá para ver a família, né? Minha família tava aqui. Aí teve o concurso, eu passei super bem no concurso do estado. Da cidade de Monte Alto, eu passei em primeiro lugar, que me ajudou bastante, porque aí eu pude escolher a aula, o meu cargo aqui em Monte Alto. Tinha em Bebedouro também, que foi uma grande decisão que eu tive que tomar. Fico em Bebedouro ou vou para Monte Alto? E eu decidi na época voltar para cá. Falei, vou voltar para Monte Alto, porque minha família morava aqui, mas agora eu vinha concursado. Então eu tinha um serviço estável, né? E eu também não era de faltar, então eu falei, vai dar tudo certo. E eu voltei para cá, agradeci o padre que me acolheu, o pessoal da FAFIB, o Sérgio Mariottini, que foi o professor que me abriu portas lá em Botafogo, e as pessoas, o Educandário Santo Antônio. Então todo mundo, a gente tem que ser grato, viu, Lucas, também. Além de ser humilde, você tem que ser grato com as coisas que acontecem de bem com a gente, né? E aí eu voltei para cá concursado na escola Nelly Badur. E aí, ganhando mais ainda, porque agora eu conseguia pegar muito mais aulas, eu fiz uma pós. E eu fiz a pós na São Luís. Uma pós em Direito, na parte de educação, leis de educação. Em 2010, já era professor, já com 5 anos dando aula, 6 anos, teve um concurso público de diretor. E aí, o que foi exigido? Exigido que o professor tivesse 5 anos de magistério e pedagogia. Então, a pedagogia que eu fiz em Bebedouro me ajudou a prestar o concurso aqui. E aí eu fiz esse concurso, também passei na época e ingressei como diretor. E aí eu mudei as minhas aulas para a noite. Então, Deus foi sempre me abençoando por esforço meu, né, e a graça de Deus, claro, mas também assim, sem passar por cima de ninguém, porque você foi abrindo portas para você entrar por mérito teu, aquilo que você queria mesmo, perseverança e o estudo. E aí, no Oraildes, que eu estou até hoje de diretor, vai fazer 15 anos agora, em 2026, né, em janeiro, dando aula já fazem 21 anos que eu sou professor. Então você vê que é uma carreira que vem sendo traçada. Acabei o curso de Direito Educacional, que me ajudou bastante no concurso de diretor também, né, porque você se atualiza. E eu fiz uma pós lá na Universidade de São Carlos, na UFSCar. E aí essa pós também era na área da educação. Por que eu fiz essas pós, Lucas? Porque uma que você aprende bastante, né, e você se atualiza. Outra que tem plano de carreira no serviço público. Então, quanto mais você estuda, o teu salário também melhora de acordo com o teu estudo, né? Claro que tem os critérios, né? Não pode ter muita falta, tudo certinho. Tem uma avaliação que é feita. E aí eu fui fazendo, sabe? Então eu fiz a minha segunda pós na UFSCar de São Carlos. Acabei essa pós, aí o Estado começou a diminuir o número de aula de filosofia, mas tinha aula de história. Aí foi onde eu fiz a minha terceira graduação em História, porque eu já era efetivo em Filosofia, então eu podia pegar a História sem ser efetivo, como carga suplementar. E eu já tinha Pedagogia e tinha Filosofia, então eu eliminei essas matérias do curso de História, eu só fiz História mesmo. Então eu tenho um diploma também de História, eu fiz pela FAECA de Catanduva, aí também já foi um curso semi-presencial, porque já tinha as aulas em EAD, então para mim era mais fácil, né, você fazer EAD. Me formei em História, acabei o curso de História, fiz uma outra pós-graduação em Filosofia, porque na época o Estado exigia isso dos professores, você fazer pós para o teu salário aumentar. Eu fiz pela Unesp, também 2 anos e meio com a pós, e terminei essa pós. Então eu já tinha 3 graduações e 3 pós-graduações.
E aí trabalhando, né? Diretor de escola, e dando aula, ajudando em festa de igreja, que eu nunca perdi, que eu falei para você agora há pouco, né? Na minha infância, até hoje, você vai nas festas, em algumas eu tô ajudando ali no caixa, porque é uma coisa que eu gosto, não é? Eu não me sinto obrigado. É uma forma também que eu vejo, Lucas, de agradecer o que eu consegui conquistar. Retribuir aquilo, né? Isso, então você tem que também, a gratidão não é só na teoria. Eu acho que o que a gente consegue na vida, né, no meu caso, através da minha infância religiosa, pelo caminho que eu tracei, eu entendo que Deus foi abrindo portas para a gente entrar e você tem que, de alguma forma, agradecer. Eu agradeço trabalhando voluntariamente, né, nas festas religiosas que tem, naquelas que eu consigo ir todos os anos. Isso já há mais de 20 anos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalinho e voltamos já já. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Nova Cultura FM. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Fala Monte Alto. O Baltazar está contando sua pequena vida acadêmica aqui, né, Baltazar? 3 graduações, 3 pós-graduações, depois disso vem o que mais? Então, aí, Lucas, uma coisa importante para falar, né? Por que eu estudei tanto, tá? Eu disse aqui no início que eu venho de uma família humilde.
E eu tenho, né, parentes que são humildes, né, até hoje, a gente também é. A humildade não está no dinheiro, está no seu jeito de ser também, né? E aí eu peguei, falei, bom, através do estudo eu posso ter um divisor de águas ali, porque você pode conseguir conquistar espaços que antes não tinha. Então eu sempre estudei por causa disso, né, para conseguir novos espaços. Foi onde que eu decidi fazer o mestrado. Então eu fiz o mestrado na Uniara de Araraquara, há uns 6 anos atrás. Adorei, né, o mestrado, conheci pessoas novas, aprendi muito. Eu me formei na Uniara. É boa lá, né? Bom. Eu estudava naquele prédio preto, sabe? Descendo a unidade 1. A unidade 2 lá. Isso, é. Então, agora tem, acho que biologia. Tem um monte lá agora, né? E eu fiz ali o mestrado. Terminei o mestrado, fiquei um ano e meio parado, já comecei a pensar em fazer o doutorado. E eu comecei a fazer o doutorado no ano de 2023. E acabei o doutorado faz uns 5 dias atrás, né? Consegui entregar minha tese, né? Com pessoas me ajudando bastante, professores que me ajudaram nas correções, aqui de Monte Alto, né? Nas correções, alinhamento de tabela, né? Coisa que é muito burocrática ali. E eu entreguei a tese, foi aceito, foi aprovado, então agora também estou me formando em doutorado. E aí o que eu penso em fazer agora, né? Um pós-doutorado, né? Quem sabe aí, não agora rápido, porque também a gente tem, quando você faz um doutorado, um mestrado, você tem que se dedicar a ler muito livro, né? Daquela área que você quer fazer, né? E a política também, dando aula, trabalhando, não deixa você focar bastante nisso. Então, como eu já cheguei no doutorado, que era o que eu queria, né, alcançar, e eu, graças a Deus, consegui. Então agora eu vou dar um tempo, e aí se tiver perto aí, ou que eu consiga fazer mais para frente um pós-doutorado, por que não, né? Pra gente nunca parar de estudar e manter a gente sempre atual com as coisas que são. O que é importante falar de tudo isso, né, Lucas? Que a gente estava comentando ali. Que as decisões que a gente toma na vida, ela vai fazer você ter sucesso ou não. Então eu poderia ter decidido ficar em Bebedouro? Poderia. Mas eu decidi vir para cá. E aí eu consegui trilhar o caminho aqui. Se eu tivesse ficado lá, com certeza seria outro caminho. Então eu falo que às vezes a gente toma decisões que nem sempre é a gente que está tomando. Talvez Deus foi me iluminando naqueles momentos que precisava para você tomar a decisão melhor para a tua vida também, né? Para a tua vida e a vida das pessoas que estão com você à tua volta. Então eu acredito muito nisso, sabe? Que tudo isso que eu fiz e venho fazendo não é só por questão pessoal, né? Porque por ter glória, nada disso. É por questão assim de entender que através da educação você pode mudar a vida, de entender que quanto mais conhecimento você tem, menos erro você vai ter. Ninguém é perfeito, mas menos erro você vai ter. Você pode até errar, mas vai ser um erro que você, de repente, querendo acertar, você errou. Não aquele erro deliberado, né? Não vou fazer isso porque eu quero fazer errado mesmo. Eu não sou desse jeito, sabe? Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional e na vida política, a mesma coisa. Os vereadores que trabalham comigo na Câmara sabem que eu sou um vereador de compor, de diálogo. Jamais vou numa dividida para criar inimizade, até porque eu entendo que a vida política é passageira, a nossa vida na Terra é passageira. Então você tem que fazer coisas boas para você ser lembrado de coisas boas. E mesmo você procurando fazer às vezes coisas boas, você vai errar. Aprenda com o teu erro e toca a vida, né? É isso aí. Quando que teve essa iniciativa de entrar na vida política? Quem me levou para a vida política foi o Júlio Raposo. Já quero mandar um abraço para ele. O que aconteceu? Eu voltei para cá, lembra? Falei, passei no concurso, voltei para cá. Assim, o Júlio me levou para a vida política de vereador. A Beth Zalpa, que é a diretora, me levou para a vida política, assim, de vida política mesmo. Porque eu vim para cá dando aula de filosofia, eu conheci a Beth, ela também é professora de filosofia, e aí a gente fez muita amizade, eu deixei algumas aulas, ela pegou, e ela era muito amiga da Silvia Meira, quero até mandar um abraço para a Silvia, se ela estiver ouvindo a gente aqui, e a Silvia, a Beth, ela é irmã da Cristina Zalpa, e que já era muito amiga da Silvia. E um dia a Beth falou assim, Balto, conversando, Balto, você tem que entrar lá para política, né, ajudar. E estava começando a campanha de prefeita, que a Silvia perdeu a primeira, né, e concorreu à segunda. Então, na segunda que ela concorreu... 2008, isso. Não, foi até depois. 2008, né? 2008. Já perdeu a primeira em 2005, isso, né? Isso.
A Beth me levou para a Silvia conhecer. Que eu também não conhecia. Eu conhecia a Silvia de vista, porque lembra, eu fiquei em Bebedouro, apesar de ter morado aqui por muitos anos e tal. E levou lá e conversando com a Silvia, ela gostou. Falou só, vem me ajudar, né, na parte da campanha, coordenar a campanha, a parte de marketing, de entrevistas, né? Na época quem fazia as entrevistas era o Palma, que trabalha aqui. Ele vai lembrar disso, Daniel. A gente ia lá na casa dele fazer o programa. Mas então eu estava coordenando essa parte aí. E no meio do caminho, eu conheci então vereadores, presidentes de partidos, que aí você começa a se envolver. Você começa a estar com quem está envolvido, você vai conhecer pessoas diferentes. Que é outra decisão que a gente tem que tomar, com quem você quer estar. Né? E quando eu vejo que eu tomo uma decisão errada, Lucas, eu não tenho medo de mudar. Porque se você está ciente de que está errado, você tem que mudar. Que agora, estou ciente que está errado e continuo no erro, daí não faz muito sentido, né? Mas eu estava com a Silvia ali naquela campanha, conheci várias pessoas, vários políticos que hoje já faleceram, né? O Zezé Inforsati, o Dr. José Rodrigues, né? E outros políticos, né? O João Paulo, né? Que foi prefeito também, o Dr. Elias. Então eu assim, abriu portas para mim. Também conheci o Júlio, foi nessa época aí da campanha da Silvia, mas eu estava coordenando. E no dia que teve o debate, ela me convidou para ir com ela no debate, ser o assessor. Então foi a primeira vez que eu fui assessor de debate, sem ser candidato a nada. E aí, o meu perfil tranquilo e de apaziguar, então dificilmente eu vou entrar numa dividida, porque eu sei que isso daí não vai levar a nada, né? Então, tem que acordar de manhã, fazer oração para você sempre ter a paz de espírito, para você conseguir fazer o que precisa ser feito sem prejudicar ninguém, mas tem que fazer o que tem que ser feito. E aí eu fui no debate e naquela eleição a Silvia ganhou. E aí ela me convidou para ser diretor de cultura. Eu fui diretor de cultura do governo dela por um tempo. Depois eu saí de lá e fui trabalhar no Senac, daqui de Jaboticabal. Trabalhei 1 ano no Senac, conheci outras pessoas também, tal. Passou-se 2 anos e até a eleição. Aí é onde entra o Júlio Raposo. Você perguntou quem te trouxe para a política. Então, a Beth me trouxe para a política de trabalho político. O Júlio me levou para o partido político, mas não para o partido dele. Olha que interessante, né? Ele tinha até me convidado na época e acabei não indo porque eu olhei e vi que tinha muita gente conhecida. Falei, aí não vai dar muito certo, né? E eu acabei sendo candidato por outro partido. Fiz campanha. Como eu já tinha essa vida religiosa, professor, né? Várias pessoas me conhecem. Eu procuro não mudar o meu jeito de ser com as pessoas. Às vezes a gente está na correria, você não consegue dar uma atenção maior, mas atenção você precisa dar, né? E aí eu fui candidato. O que aconteceu? Minha primeira vez, eu tive 584 votos. Eu fui o 6º vereador mais votado naquela eleição, mas eu perdi. Olha que interessante, né? Consciente eleitoral. Consciente eleitoral, quase 600 votos. E o 6º mais votado, ou seja, então tiveram 7 vereadores com menos votos que eu. E entraram e eu fiquei fora, né? Ali foi o primeiro aprendizado que eu falo, que você tem que aprender com os erros. Você tem que, quando você vai entrar para uma disputa política, por exemplo, você tem que saber como que funcionam as regras, até para você não ser prejudicado. E se for, você está ciente daquele risco, né? E aí eu fui atrás de aprender sobre as regras eleitorais. Eu perdi essa eleição, mas o que aconteceu? Deus agindo de novo. 1 ano e meio depois, a Silvia já era prefeita, ela era prefeita, né? Ela falou assim, Balta, eu quero te convidar para você ser secretário de educação. Você aceitaria? Porque o secretário que ia sair, né, por decisão dele. Eu já era diretor de escola, professor, já tinha trabalhado com ela na primeira campanha dela. Isso que eu estou dizendo já é para o 2º mandato, né, dela. Eu falei, aceito. Só que entre eu iniciar de secretário de educação e sair ali da direção, no meio do caminho o vereador Thiago me procurou. Cetrone, isso. Foi só a Balta. Eu tô pensando aqui, porque o Zacarim já tinha aceitado sair de vereador para ser secretário e o Júlio Raposo ia ser o vereador. Ele falou assim, eu tô pensando aqui, também tô querendo fazer algo diferente, tô pensando em ser, né, secretário de educação. Falei com a Silvia e tal, eu sei que ela conversou com você acha ruim? Eu falei, não acho ruim. É Deus abrindo portas. Eu falei, porque eu era suplente.
Do Thiago. Do Thiago. Se ele fosse para lá, eu ia assumir de vereador, né? E ele falou, então eu vou assumir de secretário. Então tudo bem. A Silvia me chamou lá, Balta, não deu certo, mas você vai lá ser vereador, você foi candidato, você teve voto para isso, e eu fui ser vereador. Em 6 meses, Lucas, eu conversei com todos, tenho amizade com todos eles, né? E aí estava tendo já a projeção para ver quem que ia ser o presidente da Câmara. Eu não estava concorrendo, eu não estava participando, porque eu era suplente. Eu era a última bolachinha do pacote, imagina, você ser suplente, né? Então os que estavam lá já tinham o mandato efetivo deles, né? E aí um belo dia eles não estavam se acertando, eu não tinha compromisso com nenhum, porque nenhum deles fechou acordo comigo para nada. O Júlio chegou em mim e falou assim, Baltazar, você já pensou em ser presidente? Eu falei, não, né? Não, mas você devia ser, porque você é um cara calmo, todo mundo gosta, né? Eu falei, mas você acha que eles vão votar em mim para ser presidente? Porque eu sou suplente. Ele falou assim, não, é isso que você quer, você falar que você quer, a gente ajuda nisso. Eu falei, então eu quero. Mas assim, eu não dei crédito, tá? Eu queria, mas também assim, não fiquei com aquela expectativa nenhuma. Né? Aí um dia o Júlio me liga, o Dr. Elias já era vereador, me ligou também, chamando para uma reunião na casa do Dr. Elias. E aí eu cheguei lá, tava os vereadores lá, e eu cheguei, né? E aquela coisa, porque ele é muito novo, porque chegou agora, aquela história de tudo, né? Mas como eu não tinha essa ambição, então para mim tanto fazia como não fazia. Se desse certo, ok, se não desse, tudo bem também. Eu tava ali sempre a convite, né? E aí um fala, outro fala, e entre eles também eles não servem, porque um não vota no outro, se você for com ele não volta, aquela situação que é difícil isso daí, você saber lidar com isso, né? Aí o Júlio falou, não, Baltazar tá aqui. Alguém tem algo contra ele? Ninguém tinha nada, porque eu também nunca briguei com nenhum vereador, então não tinha o que ter contra, né? Não, então vamos apoiar. A hora que ele sair, que ele não for mais presidente porque ele é suplente, faz outra eleição e pronto. E aí eles concordaram. Então aí a gente montou a nossa mesa diretora na época, ficou o Dr. Elias comigo de vice. Você vê que privilégio, né? Dr. Elias, né? Construiu a cidade quase inteira aqui, né? Quero mandar um abraço pro Beto Bador. Vai vir aqui semana que vem. Vai vir aqui? Então você pode até contar essa história, porque o Beto sabe disso daí, né? Que a reunião que me fez presidente a primeira vez foi lá. Na quinta que vem ele vem. Ele vai estar aqui, né? Inclusive nós homenageamos o pai dele lá no gabinete da presidência. Sim, sim. Ele foi lá, né? A família da Dona Lourdes, né? Um abração para ela também. E aí, então, Elias ficou de vice, o Otoniel de primeiro secretário e o Vitinho de segundo secretário. Né, um abraço pro Vitinho também, pro Toniel, amigos nossos. E aí, eu fui ser presidente. Era um presidente inexperiente, não tinha muita atuação política. Jovem, só que o que acontece? Eu não queria errar, não queria ser injusto. Porque eu acho que quando você pega um cargo muito elevado, você não pode errar, pode acontecer de errar, mas não querendo errar. E você não pode ser injusto também com as pessoas. E aí, Lucas, foi durante 1 ano e meio, mas assim, foi muito conturbado naquela lá, porque assim, a Câmara não tinha tinha o regimento, mas não tinha regras de conduta. Foi quando então eu pensei em criar o Código de Ética da Câmara Municipal. Nós vamos para o nosso segundo intervalo e você vem contando o restante dessa história pra gente. Está no ar o programa Fala Monte Alto. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias e Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita.
Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProÁguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProÁguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProÁguia Segurança e no Facebook ProÁguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Nova Cultura FM. Inverno. É muito gostosa. Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás com Cigás Monte Alto. 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás com Cigás, você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás com Cigás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rude Gás com Cigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é com Cigás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Programa Fala Monte Alto, com Lucas Ribeiro. Estamos de volta. Baltazar vai concluir pra gente aí a sua primeira trajetória como presidente da Câmara, que foi outras 2 vezes também, né, Baltazar? Isso mesmo. Aí, Lucas, eu fui presidente da Câmara desse jeito que eu falei, suplente. Comecei a gente fazer a questão do Código de Ética, trabalhando em cima disso, atualizando a Câmara do jeito que eu sempre gostei de atualizar. Como eu me atualizo, também acredito que a Câmara tem que se atualizar para os novos tempos, né? E depois o Thiago deu o tempo dele, ele voltou. Eu concorri a segunda vez, o segundo mandato. Eu fui o vereador mais votado naquela eleição. Eu tive 1.079 votos. E o vereador Heraldo teve 1.000. Então é outra graça que Deus me deu de ter essa experiência de ter sido numa eleição o vereador mais votado que as pessoas... Essa foi de 2020... A de 2016 a 2020, né? Isso, 16 a 20. Isso, foi o mais votado. E aí, nessa legislatura de 16 a 20, eu concorri para a presidência da Câmara novamente, mas agora com experiência, sem ser suplente. E aí me consagrei presidente, juntamente com os vereadores que apoiaram a gente lá na época, né? A segunda vez, e aí fizemos outros tipos de trabalho também. A Câmara, a gente inaugurou o museu, que foi um projeto de lei do Alencar e do Sanches, né? O Sanches também ouve bastante a gente. Veio aqui já. Já veio também? Já. Então, lá o museu, ele tem a história dele ali também, que ele fez o projeto de decreto, só que nenhum presidente anterior acreditou nisso. E quando eu assumi, o Alencar me ligou: Balta, você com cara professor de história, tem uma lei que foi aprovada aí do museu e ninguém implantou. Falei, então vamos implantar. E tinha a lei. Eu falo assim, Lucas, tem a lei? Cumpra. Não tem. Aí você pensa. Mas tinha a lei, então a gente fez. E aí fiquei 2 anos presidente da Câmara, peguei a pandemia, lembra? A pandemia estava na minha gestão, me aproximou de vários empresários da nossa cidade, que viram o nosso trabalho. A Câmara precisava agilizar várias situações para se tornar menos prejudicial para os empresários, e nós fizemos isso em parceria com a Cima.
Até que acabou aí, eu concorri na outra eleição, consegui ganhar mais uma eleição de vereador, que era a terceira já, né? Que foi a última que teve. Aí nessa última legislatura aprendi bastante, né? Tinham pessoas muito inteligentes ali com a gente trabalhando, contra e a favor, né? Então, quando você tem uma oposição, uma situação inteligente, você aprende dos dois jeitos. Eu já fui oposição também, hoje eu estou situação, mas sempre respeitando a questão de neutralidade, que se for bom para a cidade, está comigo. Se for ruim para a cidade, eu não vou estar apoiando, né? Uhum. Mas são projetos normalmente que são projetos bons para a cidade. E aí nessa terceira legislatura, participei de todas as comissões que teve. Eu fui da mesa diretora junto com o Murilo, que o Murilo foi comigo em 2019 e 20. A Marilena também, ela foi minha primeira secretária, quando ela foi vereadora. E o Murilo, quando ele foi concorrer à presidência, ele me convidou para estar com ele lá, eu aceitei. Por que eu não concorri à presidência nas últimas 4 vezes? Conclusão de mestrado, início de doutorado, você tem que ter metas na vida. E aí você pegar muita coisa ao mesmo tempo, pode ser que você se embanane. Eu não me embanano tanto porque eu sou bem organizado, sabe? O que eu vou fazer, mas se você não é organizado, você se perde. Porque aí você começa a ter coisas para fazer, não faz, acumula. Mas assim, os presidentes que eu apoiei, todos eles ganharam, né? E houve um respeito lá na Câmara Municipal, porque foi uma legislatura que cada presidente ficou só 1 ano, né? Então todo mundo que queria conseguiu ser presidente. Isso aí me deixou muito feliz, porque eu fui com o Murilo e fui com o Morelli. Eu fui vice-presidente do Morelli também, quando ele estava presidente. Então a gente aprende muito. Todos os cargos da mesa diretora, eu passei por todos. Todas as comissões que tem na Câmara, eu passei por todas. E falo isso assim, porque você aprende, você tem que saber lidar. Eu nunca impus, eu quero tal coisa. Uhum. Você vai ser o presidente? Você sabe o que eu tenho de qualidade. Aí você vai me convidar, ou não, Balto, você tem um perfil, você aceita. E aí, você entendeu? Eu acho que é assim que funciona. Quando eu estou na presidência, é a mesma coisa. Você vê o perfil de cada vereador, você oferece uma comissão. Por exemplo, a nossa comissão de justiça são 3 advogados. Eles aceitaram. Mas poderia ser outro vereador? Poderia. Mas você procura privilegiar quem já está naquela área de atuação, gosta daquilo e assim por diante. E aí, Lucas, teve a outra eleição, que aí foi a última agora, que foi minha 4ª eleição, que Deus também me deu a benção de ser reeleito. E aí, após a reeleição, conversei com todos os vereadores, quem estava com a gente naquela coligação que venceu com a Maria Helena e quem estava com a coligação do Júlio, 1 por 1, sabe? Conversei no sentido de tentar somar, tentar montar uma mesa diretora que tivesse os 2 lados, mas o pessoal que estava com o Júlio naquela oportunidade, eles não quiseram. O Madureira é um que eu convidei, Madureira, vamos comigo na mesa, ele falou, Balto, eu vou pensar melhor, tal. Ele não aceitou, mas deu o voto em mim para presidente, né? Que eu acho que a gente tem que somar. Eu falo, quanto mais soma você tem, quem ganha é a cidade. E nós estamos agora, então, na nossa 3ª legislatura como presidente da Câmara e 4ª de vereador. Olha só, nós vamos para o nosso último bloco e voltamos agradecendo aí aqueles que participaram conosco na live e também para o Baltazar trazer um encerramento para nós aqui. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProÁguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProÁguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProÁguia Segurança e no Facebook ProÁguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região.
Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto. 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta. Quero agradecer a todos que participaram aqui comentando na nossa transmissão aqui pelo Facebook. O João Gobi deu uma boa tarde para nós. A Eliana Fidelis, professor maravilhoso, profissional de excelência e também de família linda. Deus continue abençoando o seu caminho. Um abração para a professora Eliana. Ela foi professora da minha filha. Olha só. O Fabiano, que é o Harrington Fabiano, está dando uma boa tarde para nós, dizendo para Deus nos abençoar aqui. Temos outras pessoas acompanhando. Tem uma pergunta aqui do Reginaldo Aparecido que eu vou fazer no final. Certo. Quero agradecer também a Dona Maria, lá do Jardim Canaã, e o seu Luciano, que estão nos acompanhando, que conhecem o seu também. avô. que a gente estava falando. Eu ajudei bastante lá no Canaã, quando a missa era feita na casa que era do lado do Lourdes Siqueira. Depois o padre construiu uma nova igreja ali no Jardim Canaã. Eu ajudei lá um tempo na minha fase de coroinha, de seminarista, então eu conheço bastante gente ali também. Baltazar, você transmitiu pra gente aqui um pouquinho da sua vida, uma vida de perseverança, de estudos. Que conselho você daria para um jovem que está com 18 anos, que está começando a vida agora, como você começou lá atrás? Né? Eu penso assim, o melhor conselho que a pessoa, né, que eu gostaria de ter tido lá atrás e não tive, mas hoje eu gostaria de falar sobre isso, é você ter propósito. Né? A tua vida, ela tem que ter propósito, mas não é um propósito interesseiro, um propósito mesquinho, tipo, só para mim, eu quero ganhar, eu quero ser o melhor. Não. Porque se você pensa de maneira egoísta, você vai afundar. Se afundar, você vai perder pessoas queridas que estão com você. Você vai trilhar num caminho do egoísmo. E na vida, a pessoa egoísta, ela acaba sozinha. Então, quando eu falo de você ter propósito, né, para os jovens de 18 anos, que é uma geração bastante difícil de hoje, né? É propósito de vida, sabe? De vida, de família, de religião, independente de qual seja. Acho que a pessoa tem que ter uma vida religiosa para ela aprender a ser diferente do que a sociedade prega para nós, porque a sociedade vai te ensinar que você tem que pensar só em você. E a religião, ela vai te ensinar que você tem que pensar em você e na comunidade, você e nas pessoas que estão ali, você e na cidade. Então, são visões diferentes. Né? Então, assim, o propósito que eu falo é esse algo mais profundo, sabe? De você não trilhar um caminho
achando que você sozinho vai conseguir as coisas, porque você não vai, né? Eu falei aqui um pouquinho da minha história, mas eu sou muito grato a todas as pessoas que porventura eu esqueci de citar aqui, que são bastante, né? Que me ajudaram a chegar lá. Às vezes num jeito de conversar, numa sugestão que te deu, num caminho que te apontou, que às vezes a gente nem percebe, né, Lucas? Que às vezes as pessoas se aproximam da gente para te dar conselhos bons. E quem se aproxima para dar conselho ruim, você vai ter condição de cortar, né? Porque a vida também não é só flores, tem espinho também. Mas quando você tem propósito, sabendo onde você quer, né? Imagina um jovem de 18 anos, você vai conversar e perguntar: o que você quer fazer da tua vida? Não sei. Cara, é a falta de propósito. Você pode não saber, então, mas o que eu tenho que fazer para saber? Você tem que ter mais conhecimento, conversar com pessoas de áreas diferentes, até você se encontrar. Porque quando a pessoa tem um propósito e ela segue nele, ela vai ser uma pessoa mais feliz. Porque ela não vai estar indo no caminho que o mundo quer que ela vá. Ela está ditando as regras para ela mesma. Então, e quando eu decidi vir para a política, eu sabia como que a política é, mas eu não sou igual. Como tem excelentes vereadores que a gente conhece lá, cada um tem a sua história. Mas assim, aquela fama ruim da política, eu procuro não ter para mim. Porque a hora que eu não for mais político, quem que é? O Baltazar. É o Baltazar professor? É o Baltazar que foi coroinha? É o Baltazar diretor de escola? É o Baltazar pai da Júlia? Ou seja, o político é uma das funções que o Baltazar faz. Mas não é uma função eterna. Uma hora eu vou sair, ou uma hora as pessoas vão desejar sair comigo também, né? É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Reginaldo. Baltazar, você tem vontade de concorrer a prefeito nas eleições de 2028? Excelente pergunta, Reginaldo. Eu já coloquei aqui uma vez, né? E vou colocar novamente. Eu até falei com o Lucas fora do ar aqui sobre isso um pouquinho. Que você percebeu, Reginaldo, que eu sou grato porque eu entendo que Deus abriu muitas portas para mim. Se ele abrir a porta da prefeitura também, eu quero entrar. Mas como você vai fazer? Primeiro, ter propósito, né? Ter proposta. Segundo, conversar com quem também quer. Né? Tem vereadores lá na Câmara que também querem. E eu converso com todos eles, né? Que querem ou ser prefeito, ou ser vice. E o que eu converso? Falo, gente, vamos tentar ver o que a cidade precisa. Ver o que nós podemos fazer de diferente para a cidade e de repente compor, fazer pesquisa, porque vamos fazer uma pesquisa e as pessoas não veem o meu nome como sendo um bom nome para prefeito, eu também não vou fazer uma pesquisa lá, aparece com 2%. Obrigado, não dá, as pessoas não querem. Mas isso não é algo de ser conformista, é você trabalhar para chegar. Então, com 4 mandatos de vereador, né, 3 de presidente da Câmara, várias situações que nós trouxemos para cá, rapidinho eu vou citar que está acabando o programa, né? A última reforma do Dr. Raul, a reforma do Silvio Govoni, a ponte que liga o Jardim Jaqueline com o Mutirão, a duplicação aqui das reuniões que nós fizemos, segurança pública, né? Quando o Monte Alto estava tendo aqueles casos lá, a gente foi atrás, mais de 10 milhões de reais em emendas com deputados, seja na área da saúde, educação, assistência, pavimentação. Então, assim, eu tenho um caminho, graças a Deus, de ter construído coisas boas. E isso eu fiz como vereador. E eu entendo que como prefeito eu posso fazer mais. Mas se eu perceber que a população não acredita na minha proposta, não acredita na minha pessoa, não acredita naquilo que eu posso oferecer, eu também não vou dar murro em ponta de faca. Né? Lá na frente, a hora que a gente fizer pesquisa de intenção de voto, se eu tiver condição de concorrer, vamos lá. Sozinho não, vou tentar trazer um grupo comigo, que tenha as mesmas metas que eu. Né? Como eu falo, a prefeitura, você não governa sozinho, você tem que se cercar de pessoas boas com você. Porque senão você pode errar, e vai errar, não diretamente, mas indiretamente. Então, respondendo, tenho esse desejo sim, mas não é algo que eu coloco para a minha vida, eu tenho que ser, não. Eu pretendo ser prefeito, né? Pretendo concorrer, mas eu vou saber respeitar a decisão que as pessoas também tomarem em acreditar comigo que eu possa contribuir mais como prefeito do que eu já fiz como vereador. Baltazar, os microfones da Rádio Cultura estão abertos. Fique à vontade para agradecer, mandar um abraço, deixar uma mensagem. Fique à vontade. Lucas, primeiro, né, agradecer você pelo convite, né? E gosto muito da sua pessoa, do jeito que você trabalha. A todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, né, tiveram paciência de ouvir a gente contar a nossa história, né?
E a mensagem final que eu coloco para as pessoas é a gente nunca deixar de acreditar que a gente pode fazer mais e melhor. Seja você no seu trabalho, seja você na sua família, na política, como você também está no meio político, você sabe como funciona, né, Lucas? Quem sabe Deus coloca a gente junto aí, né, na próxima eleição, aí juntar as coligações e nós estarmos juntos. É você, assim, colocar para a tua vida, por que eu quero ser tal coisa? Você sabe por que sim. Então, o que eu quero fazer depois que chegar lá? Fazer mais e melhor. Para fazer mais do mesmo ou menos do mesmo também não é bom. E aí a gente agradecer as pessoas que sempre me mandam mensagem, parabenizando, apontando erros. Eu sou uma pessoa muito humilde, de saber ouvir quando a pessoa fala: Baltazar, você errou em tal coisa, agradeço e vou repensar para não errar. Então a minha mensagem final é essa, de dizer que eu estou à disposição tua quando você precisar, das pessoas que nos acompanham e da população de modo em geral. Baltazar, muito obrigado. Sei que você é um cara extremamente ocupado, muitas tarefas a fazer aí durante o dia. Aceitou vir aqui, ficou aqui, bateu esse papo com a gente. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, ao Caê Cristiana, que está lá comandando esse programa no off aí, e a todos que, de modo geral, nos acompanham aí e prestigiam o programa Fala Monte Alto. Um forte abraço e até mais. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243-2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243-2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706-3219. Atendemos Monte Alto e região.
Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura.